Está procurando um ensino de qualidade que ajude seu filho a se desenvolver plenamente? Conheça o Colégio De Ângeles. Aqui o aluno é o centro do processo educacional. Nosso objetivo é formar cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a sociedade. O Colégio De Ângeles dispõe de uma equipe de profissionais altamente qualificados, metodologia inovadora, infraestrutura completa e programa bilíngue. Venha para o Colégio De Ângeles. Educação infantil ao ensino médio. Contamos também com período integral. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Quem protege e investe hoje garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cocide Almeida 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Télios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Télios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18-99750-6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Sistema Regional de Comunicação Limitada. Canal 282. Jovem Pan. Agora na Jovem Pan Araçatuba. Panorama Político. Os bastidores e articulações políticas de Araçatuba e região. Panorama Político Jovem Pan. Você ouve. Jovem Pan Araçatuba 104,3. 8h05. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Eu sou o Marcelo Teixeira, jornalista, e conto com o apoio operacional e técnico do meu colega de profissão, Jonathan Alves. Hoje, dia 29 de junho de 2024, seja bem-vindo ao Panorama Político, um programa de entrevistas sobre os bastidores da pré-campanha e da futura campanha para as eleições municipais deste ano. Desde já, faço questão de agradecer ao CEO do SRC, o Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, por acreditar e avalizar este projeto. Registro também a minha gratidão aos patrocinadores que logo na primeira hora acreditaram na proposta. DWJ Engenharia, na figura de Carlinhos Doná, Nelore Corretora de Seguros,
de Adalto Spinardi e também Telius Telecom Inteligente de Rafael Laranjeira e Éder Castanheiro. O meu entrevistado desta 8ª edição do Panorama Político é o ex-prefeito de Birigui e pré-candidato a prefeito pelo Avante, Cristiano Salmeirão. Bom dia, Cristiano, tudo bem com você? Muito obrigado desde já por aceitar o convite e por estar aqui, viu? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer imenso estar aqui novamente e dizer que para mim é uma honra estar aqui nesse microfone dessa emissora com a credibilidade que você sabe, né? A Jovem Pan hoje é uma das emissoras hoje que tem uma credibilidade com a sociedade de uma maneira ímpar, eu costumo dizer. Perfeito. Olha, lembro a todos que o Panorama Político está sendo transmitido também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira Jornalista. Tem uma live rolando neste momento e o pessoal já participando, como o Cristiano Cosme, a Dalva Bianchetti e também Madalena Celoni. Muito obrigado pela parceria. Fiquem aí e querendo enviar perguntas a Cristiano Salmeirão, façam isso desde já. Neste primeiro bloco, nós vamos falar sobre a história do pré-candidato. Quem é Cristiano Salmeirão? Onde nasceu? Filho de quem? Onde cresceu? Estudou? Sua vida até chegar à fase adulta ou na etapa profissional, Cristiano? Marcelo, eu me chamo Cristiano Salmeirão, filho de Valdemar Salmeirão, Maria Celeide Salmeirão. Meu pai, a família Salmeirão, é natural da cidade de Birigui, lá do bairro do Santo Antônio, um dos bairros mais antigos da cidade de Birigui. Para que as pessoas que estão nos ouvindo e para ter uma maior identificação com a minha família, de quem é minha família, meu avô era o Luiz Oveiro, o pessoal falava que ele tinha um carrinho de tração animal que levava alimento, que levava roupa, vestuário. Meu avô foi a primeira pessoa a levar sorvete no bairro Moinho, Goulart, e ele vinha até Araçatuba no Mercadão. E isso foi substituído pelo meu tio. Então ele fazia o quê? Ele pegava ovo, pegava frango, galinha e dava roupa. Era um escambo. Então meu avô é o Luiz Salmeirão, que todos lá do bairro Santo Antônio conhecem. Meu pai casou com a minha mãe, fomos morar na cidade de São Paulo e lá fiquei até os 11 anos. Eu sou natural de São Paulo. A minha irmã, ela nasceu na cidade de Birigui. E eu fui agraciado, quero agradecer até o vereador Todd e os vereadores que foram favoráveis ao projeto, que me deram a outorga de ser cidadão biriguense. Perfeito. Muito me envaideceu, né? Porque eu amo essa cidade. E aí o Cristiano Salmeirão fez toda a sua... estudou em São Paulo, estudei na Adamantina e depois eu passei no vestibular, aqui da Toledo. E quando eu passei no vestibular da Toledo, Marcelo, eu lembro... Direito. Para fazer direito. Naquela época era muito difícil, porque eram poucas faculdades de direito. Eu lembro que era 20 candidatos por vaga. E aí meu pai falou, você quer fazer cursinho, Cristiano? Porque eu quase passei na USP por 2 pontos, eu não passei na USP, na Unesp por 1 ponto, então eu bati na trave. Aí eu falei, pai, não, eu gosto de Birigui, quero ficar em Birigui. E aí eu comecei a fazer o curso de Direito, estudar, me tornei bacharel em Direito. Depois que eu me tornei bacharel em Direito, eu passei no exame da ordem. Eu lembro que o exame da ordem a gente fazia na faculdade naquela época. E eu fui o 3º aluno. Já estava começando bem, porque lá tinha 100 alunos, de um total de 100 fui o 3º. Falei, nossa, fiquei feliz. E eu comecei a advogar. Eu sempre, na realidade, eu prestei 2 concursos, um para delegado e um para o Ministério Público. Mas não estudei por um dos 2, porque eu me identificava com o exercício da advocacia. Porque eu acredito que a advocacia, ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Quando a pessoa ela busca na justiça um direito, o advogado sendo essa ponte, ele acaba ao final, na procedência de uma ação, Marcelo, conseguindo conquistar o direito dessa pessoa. Então a advocacia ela acaba transformando a vida das pessoas. E eu sempre gostei da docência. E eu comecei a dar aula com 22 anos. Me formei com 21. Com 21 anos era advogado. Eu hoje tenho 50.
E com 22 anos eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula em cursos técnicos. Na escola, o industrial, todo mundo sabe, tinha um curso técnico de contabilidade e tinha uma matéria de direito e legislação. E aí acabei depois ingressando na docência universitária, na Faculdade de Direito de Birigui. Naquele momento eu fiz pós-graduação em Direito Processual. Posteriormente eu ingressei no curso de mestrado em Direito. Fiz o curso de mestrado em Direito na Universidade de Univem de Marília. E faz aproximadamente que eu leciono por 25 anos, acredita? 25 anos. Faz 25 anos que você é professor também. Eu sou professor no ensino superior em Direito. E também, quando passei no doutorado, comecei a dar aula no Salesiano, só que na cidade de Lins, por quase 3 anos. Aí, nesse período, advogado, causas sociais, aí eu comecei a gostar da atividade política. Essa aí é a minha próxima pergunta, né? Como entrou nessa vida? Então vou deixar depois, tá? Não, mas pode ir na sequência. Aí comecei na atividade política, disputei uma eleição, fui suplente. Qual foi o seu primeiro partido? Meu primeiro partido foi o PTB. PTB. Hoje você está no Avante. No Avante. Passou por mais algum além destes? O meu partido foi o PTB. Tá. Depois eu fui para o PPS, que hoje é o Cidadania. Tá. E depois eu fui para o Avante. Para o Avante, que é onde está atualmente. Que eu estou atualmente. Mas a primeira eleição você disputou para qual cargo? Vereador. Vereador. Tive 889 votos. É bastante. Na época, da época eu fui o 10º colocado. Tá. Birigui tinha uma Câmara com 17 vereadores. Uhum. Então, 7 vereadores entrou com menos votos que eu. Da questão da proporcionalidade. Proporcionalidade, quociente, isso é uma dor de cabeça. Aí eu, na segunda disputa minha... Perdão, foi em que ano esta primeira eleição? 2000. 2004, fui eleito, onde naquela época existiu uma modificação, uma emenda constitucional, que houve uma redução, lembra? No número de vereadores da Câmara. Sim. E Birigui passou a ter 11 vereadores, Sim, ou seja, uma eleição mais difícil. Uhum. Eu tive 1.039 votos. Olha. Aí fui eleito numa segunda eleição, que foi em 2008. 2008 eu tive 1.343 votos. Foi crescendo, o número de votos foi aumentando. E na terceira eleição, eu fui eleito em 2012 com 1.678 votos. Caramba. Então a minha trajetória política ela só aumentava. A minha credibilidade só aumentava. Foi isso que te fez, então, falar, bem, chegou a hora de eu me colocar à disposição para prefeito. Não queria ser prefeito nem presidente da Câmara, porque isso confundia com a advocacia. Mas você era presidente da Câmara quando foi candidato a prefeito. Aí o que aconteceu? Tivemos uma primeira eleição de presidente e o nosso grupo político sempre perdia as eleições. Sempre perdia as eleições da Câmara. Aí chegou um momento que 3 amigos falaram que queriam ser candidato em 2015, né? A eleição era 2014 para o biênio 2015, 2016. Aí começou não, tem que ser você. Falei, gente, tem que me afastar da advocacia. Tem que ser você. Falei, gente, não dá. Aí falei, quer saber de uma coisa? Então vai eu. Pronto. Aí eu fui por unanimidade. Até a oposição naquela época votou em mim. Eu fui eleito presidente da Câmara. Fui eleito presidente da Câmara. E aí, nos 2 anos que eu tive como presidente, aí eu comecei a estar mais ativo na administração pública, porque eu cuidei de um poder, que é o poder legislativo. E ali eu disse o seguinte, vou colocar meu nome à disposição a prefeito de Birigui, e acabei vencendo as eleições de 2016. Ou seja, meu pai, eu não tenho vergonha de falar isso, minha família é sempre uma família humilde. Meu pai, meu avô, apesar dessa profissão, na época era muito difícil. Meu pai chegou a ser engraxate, trabalhou em fábrica de calçado. Trabalhou em fábrica de calçado. Casou com a minha mãe numa fábrica, ela sendo trabalhadora numa fábrica de calçado. Meu pai ele se graduou aqui em Araçatuba, biologia, ciências biológicas, biologia. Meu pai, ele passou em todos os concursos na área de educação que ele fez, Marcelo, todos. Ele acabou chegando a ser supervisor de ensino
E 30 anos ele deu aula na FAI, em Adamantina. 30 anos. Por 30 anos ele foi professor da FAI em Adamantina. No curso de meu pai, ele foi homenageado em vida com um laboratório de ciências biológicas da faculdade de Adamantina. Então, qualquer um que vai na faculdade de Adamantina hoje, que é a FAI, uma enorme faculdade, tá o nome do meu pai lá, que foi homenageado em vida por todo o trabalho acadêmico que ele teve. Minha mãe, meus avós vieram do Nordeste, filha de Boia Fria, casou com meu pai, estudou, fez o ensino fundamental, parte do ensino fundamental e depois o colegial, né? Quando casada, fez a faculdade de artes, foi professora e se aposentou como professora. Então, o que eu quero dizer é que minha família é uma família batalhadora, né? Uma família que ela vem lutando com a vida. E aí, como prefeito, isso incomodou muita gente, Marcelo, porque a pessoa que vem de baixo, geralmente, o grupo político que sempre administrava a cidade de Birigui era um grupo político dominante, né? Um grupo político que sempre teve à frente de negócios, à frente da sociedade. E eu não, é um menino que chegou lá para estudar direito, foi 3 vezes vereador, presidente da Câmara e foi prefeito. Isso incomodou muita gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cristiano. O fato de um vereador se tornar presidente da Câmara é uma condição que quase impõe a ele uma pré-candidatura a prefeito. Eu digo isso porque me parece que é normal quem chega à presidência automaticamente ser alçado à condição de pré-candidato a prefeito. É assim ou depende? O grupo pressiona, é uma questão de vaidade ou não, é uma composição. Como é que foi no seu caso? Você já contou a história, tá? Mas assim, você foi impelido a isso, o grupo te forçou, você não queria de fato. Vamos lá, sinceridade. Sinceridade. Quando eu, como presidente da Câmara, de fato, naquele momento eu não queria não. Tá. Porque eu estava num momento muito bom da minha advocacia. Isso atrapalha. Atrapalha a profissão, pode ter certeza. Porque mesmo que você tenta trabalhar no escritório, você está presente dia a dia, você não consegue, certo? E o que aconteceu? Naturalmente, com o trabalho que eu desenvolvi na Câmara, as pessoas me viam como pré-candidato a prefeito. Eu acredito que depende muito, Marcelo, do trabalho que você desenvolve como presidente da Câmara. O trabalho que você desenvolve como presidente da Câmara é fundamental. Porque não adianta você ter apenas o apoio do grupo político ou do partido que você está. Você tem que ter um início de apelo populacional, ou seja, a população tem que pedir para você ser candidato. Isso é muito importante. Então, naturalmente, o presidente da Câmara, ele poderia ser candidato a prefeito de uma cidade? Marcelo, depende. Depende da gestão que ele vai fazer, porque pode ser uma gestão desastrosa. Sim. Da gestão que ele vai fazer e se existe também um apelo da população a aquele presidente vir a ser prefeito da cidade. E foi o que aconteceu comigo. O trabalho que eu desenvolvi, tudo aquilo que foi falado, naquele momento Birigui não vinha num momento bom, e aí as pessoas pediam só Cristiano Salmeirão. E meu vice, na época, o Carlito Vendrame, uma pessoa, um empresário de sucesso da cidade, também veio, ele fala para mim que ele andava de bicicleta aí vendendo um produto que veio do nada também, o pai dele acho que era pedreiro, salvo engano, e hoje faz 50 anos que tem um Guaraná Paulistino. Tá? Então o Carlito Vendrame ele veio somar. Aí nós começamos com a juventude com a experiência. E acabou dando certo, né? E aí, Marcelo, só para completar, que é um Cristiano Salmeirão, né? Eu sou pai do Pedro Henrique, 17 anos, prestando vestibular agora, graças a Deus passando. Da Ana Laura, de 14 anos, casado com a doutora Isadora Nardi Salmeirão, que é médica aqui em Araçatuba, nutróloga. E hoje nós vamos ter Hoje minha mulher está grávida. Olha, vou falar parabéns. aqui na Jovem Pan, aproveitar a audiência, porque as pessoas estão vendo que existe uma modificação, né, no nosso dia a dia, mas na realidade minha mulher está grávida, já está indo para o 4º mês. Legal, bacana, vai vir a Maria Clara aí para abençoar aí mais a união da família, né? Que bom, que seja de fato abençoada. Vamos lá, eu estou conversando com o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Avante, Cristiano Salmeirão. E o pessoal está entrando na live aqui. O Saulo Gianpietro entrou,
a Rosana Iraque. Rosana, abraços para você, Flávio e toda a família, Valmir Vieira também, além de Cristiano Cosme, Dalva Bianchetti, Madalena Celone e também Roberto Batista Cavalheira. Todo mundo aqui participando hoje do Panorama Político. Cristiano, qual é o seu parentesco com o ex-deputado estadual Roque Barbieri, o Roquinho? Quando eu vim morar em Birigui, eu morava na casa da minha avó, mas vizinho morava quem? Minha tia. A minha tia, a filha dela era casada com o Roque. E o Roque morava no fundo. Entendi. Então, na realidade, eu venho a ser, meu pai é tio, era meu pai que é finado, né? Meu pai é tio da ex-mulher do Roque. Da ex-mulher, da primeira mulher do Roque. Tá. Mas eu fui criado lá de uma maneira tão evidente, junto com a família, que as pessoas me viam eu como um membro da família, Marcelo. E aí o Roque, ele falava, meu sobrinho. Exatamente, foi isso que eu ouvi a vida da vida inteira. Ele falava, meu sobrinho. E meu sobrinho de lá, meu sobrinho de cá. E é verdade, a gente tinha uma afinidade muito grande. Então, quando eu vim pra cá, eu morei lá. Então, minha avó morava do lado, a minha tia morava do lado, a esposa do Roque morava na época no fundo, e meu primo, Fernando e a Fernanda, nós nos criamos praticamente junto, né? E aí, então ficou assim, um ambiente familiar muito unido, a gente era muito unido. Entretanto, hoje, né? Hoje, faz 4 anos aproximadamente que eu e o Roque rompemos, né? Definitivamente nós não conversamos, não tem mais... Mas na época em que você foi pré-candidato, você contou com o apoio do Roque? Sim, tive apoio dele. Tive apoio dele, do grupo dele. Porque na realidade nós éramos tudo um grupo político, né? Sim. E então foi importante naquele momento para a sua eleição. Claro, não. Que a verdade tem que ser falado. Foi importante. Naquele momento, sim, nós nos unimos para vencer a eleição. E por que houve o rompimento? Se eu falar para você, até hoje é um negócio meio estranho, tá? Até hoje eu vou falar pra você que eu não sei exatamente o que aconteceu. Do dia pra noite ele parou de conversar comigo e pronto. Partiu dele essa atitude? Partiu dele, foi no rádio, lá na cidade, no programa do Paulo Brito. Falou um monte de mentira minha. Você já prefeito? Não. Você já tinha saído? Já tinha saído. Tinha saído. Foi logo no início. Eu tinha saído. Mas, e aí ele não conversou mais comigo e pronto. Olha só. Na época, aí se uniu com o Leandro Mafez. Ajudou o prefeito de Birigui. Só procurar, tem várias fotos, tem várias coisas. E hoje ele disse para todo mundo e já falaram que ele está frequentando o casa do Burini, o local que o Burini vai, e hoje vai apoiar o Burini. Ou seja, já foi adversário político ferrenho e hoje Burini, vai apoiar o Burini. Eu costumo política. dizer, uma pessoa que eu chamei de tio por grande parte da minha vida, eu nunca vou falar mal. Se ele falar mal, é problema dele. Mas eu não vou falar mal dele, desejo a ele felicidade, sucesso sempre. E que se ele vai apoiar o Burini, sucesso para eles dois, né? Essa dupla, Roque e Burini, então deixar eles... Que isso se o Burini for de fato candidato, né? Porque existe essa conversa de que ele será. No entanto, muita gente, inclusive da área do direito, da advocacia, me garante que, do ponto de vista legal, jurídico, ele não tem condições de sair. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Ainda em relação ao Roquinho, durante a sua gestão, os 4 anos que você esteve prefeito, ele foi seu parceiro, ele apitou de alguma forma na gestão ou não? Você contou com o Roquinho do seu lado nos 4 anos? Veja bem, nos 4 anos, o Roque, claro, ele ajudou trazendo alguma coisa para a cidade de Birigui, verba, mas na administração, não. E talvez seja esse o motivo. Na administração, não, entendeu? Na administração, não. Na administração, quem manda é eu. E o Carlito, na época. Era nós que mandava, não deixava ninguém mandar. E o sucesso da administração foi esse. Porque se eu deixo todo mundo mandar, vira uma casa da mãe Joana, assim, no popular, e as coisas não funcionam. Marcelo, eu comecei a disputar a eleição, eu tinha quase 70% de aprovação. Para prefeito? Para prefeito. Eu estava terminando meu mandato, em julho foi feita uma pesquisa. Eu lembro até hoje, o Rogério mandou fazer essa pesquisa da Pontual, certo? E nós tínhamos quase 70% de aprovação. Então,
Era algo que a população, sim, até os adversários falam, o Salmeirão foi um bom prefeito. Até os adversários, eles falavam, é que nós não podemos falar isso, né? Mas os adversários falavam, realmente, nós tivemos em todos os cantos da cidade de Birigui. E talvez seja isso, Marcelo, talvez seja isso, porque não abre espaço, não deixei mandar, se quisesse, houve muita resistência da minha parte, entendeu? Eu fiz uma administração e o Carlito voltar da mesa para a cidade. Você tinha, na ocasião, bancada? A maior parte dos vereadores estava com você? Sim, porque nós construímos a bancada, né? Uhum. Mas construímos como? Construímos com projetos, demonstrando que era bom para Birigui ou não. E todos os projetos que eu enviava para a Câmara, todos os projetos, existia uma discussão com os vereadores. Eram projetos que iam beneficiar de forma coletiva, ou seja, não eram projetos de natureza individual. Nunca mandei um projeto de natureza individual. Marcelo, sempre projetos de natureza coletiva, para beneficiar toda a população. E os projetos eram bons, né? Projeto de asfalto, era projeto de construção de UBS, projeto de criação de UBS. Como que os vereadores iam ser contra? Até a oposição fica difícil ser contra nesse caso, né? Então eram projetos que nós fizemos que beneficiavam a cidade. Foram quase 153 quilômetros de asfalto. Mais de 4 pontes feitas. Pontes que nós estamos vendo aqui Araçatuba fazer aqui agora. Chegando aqui em Araçatuba, tem na Rondon aí essas pontes. Nós fizemos isso dentro da cidade de Birigui. Então, a Câmara eu construí. Claro, eu tinha uma experiência já como vereador. E fui construindo passo a passo. E tínhamos, sim, 12 vereadores assim do lado. Certo? Os vereadores assim. Não é que 12 vereadores, não era assim. Eu mandava o projeto, eles aprovavam. Não, tinha que discutir. Tinha que explicar. Tem um vereador Buchala, né? Mandar um abraço para ele, em nome do Buchala, mandar um abraço para todos os vereadores da Câmara de Birigui. Ele chegava assim, o que é isso? Ele fala assim, senta aqui, ia explicar. Então tá certo, então vamos fazer. Mas todos os vereadores. A conversa era essa, a conversa era bem franca. Não, Salmeirão, esse projeto eu não acho que é bom para a cidade. Não, o que vocês querem que muda? Porque eu preciso que esse projeto passe, porque vai beneficiar a população do Quemil, vai beneficiar a população do Atenas, vai beneficiar a população do Colinas, e assim era. Sempre em prol à comunidade. Eu estou conversando hoje com o pré-candidato a prefeito e também ex-prefeito de Birigui, pelo agora Avante, Cristiano Salmeirão. Cristiano, tem bastante gente participando hoje e já mandaram pergunta que eu farei nos próximos blocos. Estão aqui com a gente pelo Facebook. O Rafael Polizel, mandando um forte abraço a Cristiano Salmeirão. Também Beto Morotti, advogado e empresário de Araçatuba, parceiro de todo santo dia. Se tiver programa no domingo, o Betão está aqui com a gente. A Vivi Martins, também aqui, o Alex Santana. E o nosso amigo, o Fagner Sanches, que já esteve aqui falando de evento no Speed Park e que é pré-candidato a vereador lá por Birigui, está participando. Manda um abraço pro Fagner. Rapaz, Speed Park é um patrimônio. Não é? Eu tive a alegria de estar junto com o Ricardo, como meu prefeito. Eu não fiz nada, né? Só tive a alegria de estar junto na inauguração. Que o Ricardo, ele fez todo, ele deu esse presente para a região. Sim. A gente tem que entender que aonde eu vou, eu estava lá em São Paulo, quinta-feira, e começaram a falar de corrida. Eu falei, vocês conhecem o Speed Park lá de Birigui? Eu falei, vocês conhecem? Então vamos conhecer. Não é nada igual. Não, e outra, aprovado pela FIA, pela Federação Internacional de Automobilismo. Eu estava na época que veio o Massa aqui para conhecer. Sim, então, sim, manda um abraço pro Fagner, menino bom. Ele é assim. E também para Ricardo Grácia, João Marcelo, a Tamires Ferrari, pessoal, gente boa toda a vida lá do Speed Park. Olha, agora são 8 horas e 30 minutos, 8h30. A gente vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque ainda tem 3 blocos. O Panorama Político vai até às 10 da manhã e hoje entrevistando o ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito pelo Avante, em Birigui, Cristiano Salmeirão. Panorama Político. Estamos apresentando Panorama Político. Tá
Está procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cocide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos a apresentar Panorama Político. 8h33, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira. Hoje estou entrevistando o ex-prefeito de Birigui e atual pré-candidato a prefeito pelo Avante, Cristiano Salmeirão. No programa hoje conto com apoio técnico e operacional do meu amigo jornalista Jonathan Alves, pode chamar de JJ, JJ, enfim, um monte de nome por aí. Vamos lá. Cristiano, primeiro bloco você falou da sua história, onde nasceu, cresceu, por que entrou na política em Birigui, foi prefeito por um mandato. Como é que você avalia a sua passagem pela Prefeitura de Birigui na gestão aí 2017-2020? Marcelo, eu acredito que a gestão do Cristiano Salmeirão e do Carlito Vendrame foi uma gestão que ela abrangeu todas as áreas. Nós atuamos em todas as áreas, porque nós quando assumimos uma cidade, em virtude daquela questão que o prefeito ele estava sendo prefeito Pedro, através de uma medida liminar, não sei se você lembra, se acompanhou, que existia uma ação na época que estava pretendendo cassar o mandato do Pedro, e essa ação ele ficou um tempo fora. Eu lembro que o prefeito transitório foi o Paulo Berari, o Theo Zavanella assumiu por um dia, depois o Pedro voltava, ele ia e voltava. Exatamente. E isso fez com que a cidade de Birigui ela chegasse até mim, o Carlito, de uma forma assim, vou usar uma expressão, uma expressão menos forte, de uma forma que necessitava de toda a área necessitava de uma mão do prefeito. Era isso que aconteceu, na realidade. E aí que nós fizemos, nós chegamos, eu e o Carlito, na primeira semana, claro, reclamei, porque a cidade, a quantidade de dívida que teve, mas eu falei, eu vim para ser prefeito, eu vim para reclamar e chorar. Pois é. Eu vim para ser prefeito, reclamei uma semana, que faz parte, né?
E depois eu comecei a trabalhar. Nós fomos verificar o que a cidade precisava. No primeiro momento, a cidade precisava de quase 90% de um recápio de um asfalto. E foi o que nós fizemos. Fizemos, no final, 153 quilômetros e atingimos quase 80% dos bairros da cidade de Birigui. Lugares onde não tinha ponte, nós fizemos ponte. Tem uma avenida que chama Avenida Cidade Jardim. Por mais, eu não me conformava. Uma avenida que não tinha ponte. Porque ela parava, o fim dela era o córrego, Biriguizinho. Falei, gente, passava prefeito, tentava prefeito, passava prefeito, tentava prefeito e não fazia. Eu falei, vamos fazer. E fizemos uma ponte. A vergonha para o município era o pontilhão torto. Quando você ingressava na cidade de Birigui, Birigui tinha um pontilhão torto. Quando você entrava pela Rondon, a primeira entrada da cidade de Birigui, você passava, você chegava lá no território dos calçados, lá na Nelson Calixto, Sim. Tinha uma ponte que ela era assim, uma curva. Já tinha acontecido acidente, pessoas caíram lá dentro. O que nós fizemos? Arrumamos essa ponte. Tá. Além da zona rural, pontes. E bairros de Birigui uma vez, nós pegamos uma época de enchente, eu lembro, Residencial Modelo, fizemos uma ponte lá também. Então nós também fizemos pontes. E uma coisa que me preocupava, Marcelo, eu sempre falava o seguinte, o que eu quero para minha família, eu quero para a família do trabalhador, eu quero para a família do cidadão biriguense. E aí nós começamos um trabalho de tirar as UBS em casas locadas. As pessoas eram atendidas em garagem de casa, Marcelo, em casa de meio terreno. Eu não me conformava com isso. Eu me colocava no lugar deles e falava, imagine meu pai sendo atendido aguardando para ser atendido numa garagem. Aí nós fizemos, praticamente, 5 UBS. 5 UBS. Nós fizemos a UBS do Santo Antônio, nós fizemos a UBS do Quemil, nós fizemos a UBS do Jandaio, nós fizemos a UBS do bairro Portal da Pérola. Esse Portal da Pérola, as pessoas, os moradores do Portal da Pérola estão jogados às traças. Eu morro de dó, porque a gente sabe que quem mais precisa do município é as pessoas que mais necessitam. Porque o empresariado, o comerciante, ele necessita que o município vá bem. Ou seja, que a rua esteja feita, que a limpeza pública funcione, que exista o apoio da prefeitura nos empreendimentos que o comércio exige, que as empresas exigem. Eu acho que é parte, principalmente a indústria, né, que as creches funcionem. E eu, como prefeito, eu acredito que eu sempre tive conversa aberta com todos os segmentos. E todos os segmentos, independente se era a favor, se era contra, para mim eu era prefeito de todos. Eu atendi de uma forma republicana, vamos assim dizer. Certo? E nesse caso, mais essas pessoas que mais precisam, que tem que ter um olhar diferente do prefeito municipal. O prefeito municipal tem que ter um feeling. E hoje a gente vê o Portal da Pérola lá, Deus me livre. E não tinha uma OBS. As pessoas tinham que se deslocar do Portal da Pérola até o OBS 6, que é do Tijuca, no Pedro Maria Berbel, isso dava 6 quilômetros para conseguir uma consulta. E ninguém olhou para aquela região. Aí nós fizemos uma OBS lá. Quantas UBSs existem hoje em Birigui? Em Birigui, 11. São 11. É muito pouco. É pouco? É pouco. Uma cidade de 130 mil habitantes é pouco. E parte delas não era em equipamento próprio, não, era alugado. Tudo alugado. Hoje todas são próprias? Você sabe me dizer? Eu acho que 10 são próprias. Em prédios próprios da prefeitura. E destas você construiu 5? Dessas foram 4. A quinta, o Pedro Barnabé construiu, mas não colocou ela para funcionar. Porque construir é fácil, difícil é você colocar ela para funcionar. Porque existe uma manutenção diária daquela UBS. E nós colocamos para funcionar. Então, na minha realidade, eu construí uma UBS por ano. Uma UBS por ano. Perfeito. Só não fiz mais porque eu não tive mais tempo, né? Porque você sabe que com o Covid, isso atrapalhou muito. Então, esse era o nosso olhar. Criamos, na época, um ambulatório da saúde da criança, com pediatra. Atendia a criança... É como se fosse o projeto era como se fosse para a criança se sentir bem no local que ela ia ser tratada, ou seja, o ambulatório da saúde da criança tinha cadeira de dentista para a criança, maca para a criança, caminha para a criança, ou seja, todo um cenário, vamos assim dizer, de Walt Disney. A criança entrava, então ela não se assustava com aquele ambiente. E aí, infelizmente, hoje não existe mais. E qual que era a minha ideia? Porque a mãe, na frente desse instrumento, existia a saúde da mulher, que eu acho que não sei se existe mais hoje também.
A mãe, ela se consultava e depois ela consultava o filho. E aí, fizemos diversas coisas. Renovamos a frota. Frota com ar-condicionado, banco reclinável, com acessibilidade. Marcelo, foi feito também o pronto-socorro. Nós começamos com a questão da ortopedia. Colocamos ortopedista dentro do pronto-socorro. Colocamos pediatra dentro do pronto-socorro. Então era uma gestão que visava mesmo atender aqueles que mais necessitavam. Uhum. E não só isso. Lá em Birigui tem o que nós chamamos de UBS 1. O UBS 1 é o UBS da cidade de Jardim, do Teresa Barbieri, é uma região muito populosa. Sim. E eu coloquei para funcionar à noite, como se fosse uma extensão do pronto-socorro municipal, para atender as pessoas ali e fazer com que as pessoas tivessem um atendimento noturno próximo de casa. Foi isso que nós fizemos. E várias outras coisas. Fizemos na área da educação também. Reformamos escola. Desde o início, tem escola que com a chuva ela acabou se desmoronando. Começamos a fazer escola. Reformamos creche. Acho que na minha época foram mais de 10 escolas e creches que nós reformamos. Começamos um projeto de colocar ar-condicionado. Quando eu assumi, nas escolas de Birigui não tinha equipamento de segurança. Vamos imaginar que se tivesse um incêndio na escola, não tinha extintor, não tinha mangueira, não tinha botuador, não tinha nada. Deus. Eu comecei com esse projeto de colocar equipamento de segurança em todas as escolas e creches de Birigui. Além disto, existiam várias obras paradas na cidade de Birigui. Eu dei andamento em todas. Cristiano, quais foram? Você está falando de realizações isso. Que te deram satisfação. Quais foram os principais desafios? Principais desafios. O principal desafio que todo prefeito tem o prefeito tem de criar as políticas públicas e que elas sejam efetivas para o momento. O maior desafio é esse. O maior desafio é esse. Não adianta eu criar um instrumento para que ele seja utilizado daqui 6, 10, 15 meses. Ele tem que ser utilizado de uma maneira rápida. Porque você fala, qual que foi o maior desafio que você teve na cidade de Birigui? Todas as áreas eram desafiadoras. Porque todas as áreas precisavam de intervenção do município. Como nós tínhamos prédio há mais de 5 anos parados, desde a gestão Burini. Estavam paradas, que não foram concluídas. Passou pelo Pedro e depois veio para mim. E aí, então todas as áreas de Birigui, a água de Birigui também, era um problema sério, a questão da água. Tem pergunta aqui do Fagner, mas eu vou deixar para o próximo bloco, mas pode ir tocando no assunto. Tinha questão da água, uma questão séria. Aí as pessoas falam, nossa, mas Birigui precisa de indústrias grandes, indústrias que vêm de fora. Primeiro nós temos que manter as que nós temos, certo? E para uma indústria de fora vir, é necessário que pelo menos tenha água. Não, você acha que uma Toyota vai vir aqui na cidade de Birigui, ela vai fazer uma pesquisa e vai falar, não, mas Birigui falta água, como que eu vou trazer uma Toyota para Birigui? Como eu vou trazer uma... Não vai vir. Como que eu vou trazer com caos na cidade, uma cidade toda, com uma infraestrutura toda deixando a desejar? Porque para essas grandes empresas virem para a cidade, o que ela quer? Ela quer um funcionário feliz. Porque nós sabemos que um funcionário feliz, ele rende mais. Com certeza. E um funcionário que ele vai no posto de saúde, sequer ele consegue tomar uma dipirona. Esse funcionário vai estar infeliz. Entendeu? Então, os desafios que nós tivemos, Marcelo, como prefeito, foi em todas as áreas. Ah, mas Salmeirão não tinha dinheiro. Mas você não pode ficar pensando que não tem dinheiro. Você tem que ir atrás do dinheiro. Uma empresa, para crescer, ela vai atrás do dinheiro. Ou você acha que uma empresa que começou pequena e hoje ela é grande, ela não foi atrás de dinheiro para crescer? Então, você tem que ter esse pensamento liberal. É o pensamento hoje do nosso governador Tarcísio. É um pensamento... Eu me espelho, né? Hoje, se eu fosse o administrador público, não sou, mas espelharia muito naquilo que o Tarcísio tem feito pelo Estado de São Paulo. Eu acho que o Tarcísio hoje ele está demonstrando essa capacidade dele de gestão, uma capacidade liberal, que ela deve ser exemplo a muito município. Ele está tirando tudo das costas do Estado, certo? Que eu acho que é interessantíssimo, certo? Em alguns aspectos. Outros aspectos eu acho que deve permanecer da forma como que está a educação, na minha opinião, ela deve permanecer. Mas nas outras ele está, na minha opinião, está de parabéns. Eu acho que é um modelo hoje a ser seguido. Tarcísio hoje é um modelo a ser seguido. Eu estou conversando hoje com o ex-prefeito e também pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Avante, Cristiano Salmeirão. E lá, pela live no Facebook, na página Marcelo Teixeira Jornalista, estão participando
Marcos Santana, Stella Leandra Moraes, Janira Teixeira, tem mais gente aqui, deixa eu dar uma olhada, Alessandro Polizel, Dalva Bianchetti, Meiriane Beltrán, Fábio Ferreira, Emerson Vieira Santos e por aí vai. A maior parte provavelmente de eleitores de Cristiano Salmeirão, porque o pessoal está usando aqui uma hashtag Volta Salmeirão. Pois é, precisa Marcos Santana, precisamos de você de volta, Salmeirão. Edilson Sequinato, que mora em Birigui e trabalha em Araçatuba, está nos seguindo aqui, mandando um bom dia. Edilson, que é lá da Só Colchões. Edilson, acho que o Jonathan Alves hoje vai passar aí para tomar um cafezinho, que o menino chegou aqui meio com cara de sono, enfim. Participando também do programa Gilberto Carlos Cavalari, Roberto Cavalheiro, Marlene Mantovan Garcia. Mantovan, que é uma família grande lá em Birigui, hein? Sim. Não é? Sim. E ela também no Volta Salmeirão aqui. O Emerson dizendo que mesmo sem dinheiro, o Salmeirão sempre antecipou o pagamento dos funcionários da prefeitura para que fosse injetado recurso no comércio da cidade. E daqui a pouco a hashtag Volta Salmeirão vai para os trends ali, viu, Jonathan Alves? Enfim, bastante gente participando, muito obrigado, mandando pergunta também. Fagner, daqui a pouco eu coloco a sua pergunta aqui para o Salmeirão, mas será no próximo bloco, tá bom? Salmeirão, voltando à entrevista, você falou dos momentos aí, de alguns momentos tensos, com obstáculos, com desafios, das realizações na sua gestão, realizações, segundo a sua classificação aí, boas, bem feitas, impactantes pela cidade. No entanto, lá em 2020, a gente sabe, você perdeu a eleição para o atual prefeito. A que você acredita esta derrota? Eu acredito essa derrota, Marcelo, uma série de fatores. Para a gente começar, como eu disse, eu estava com 67% de aprovação. Então, era uma aprovação, na minha opinião, excelente. Com certeza. Para um cenário político, porque independente se você... porque nós temos que computar, porque existe oposição na cidade. E a oposição nunca vai votar favorável, apesar de você fazer um bom trabalho, apesar de eles comentarem entre eles que o Salmeirão fez um bom trabalho, mas no momento, numa pesquisa, eles vão falar que o trabalho do Salmeirão é péssimo. Faz parte da pesquisa, né, da atividade política. Não, mas era eu já cheguei a ter pico de 72% de aprovação. Então, estava tranquilo, nós estávamos trabalhando, e até mesmo foi por esse motivo que eu comecei, falei assim, não, vamos tentar a reeleição e vamos planejar a cidade, Marcelo, para os próximos 4 anos. Olha só, porque eu planejava a cidade, não era eu acordava de manhã e sentava e falava, vou planejar a cidade. Não, o planejamento que eu fazia começava em novembro, dezembro, para começar a ser executado em janeiro já, Marcelo. Então, era um planejamento, e isso fez com que eu tivesse musculatura e foi chamada a atenção das pessoas. Até mesmo a oposição não acreditava que poderia ganhar uma eleição do Cristiano Salmeirão. E aí... As pesquisas te indicavam em primeiro lugar, o Sim. Leandro estava lá, salvo engano, em terceiro. Sim. E aí o que aconteceu? Aí o Leandro, até conversando com umas pessoas, o Leandro ele ia ser candidato a vereador. Ele ia ser candidato a vereador, mas o pessoal falava, mas vamos deixar o Cristiano disputar a eleição sozinho? Então não tem graça, né? Até na época houve a dificuldade de ter até um vice, eles tiveram a dificuldade de ter um vice, diante de todo o trabalho que foi desenvolvido, que foi um trabalho, modéstia à parte, um trabalho que realmente ele trouxe um benefício coletivo à população de Birigui. Aí o que aconteceu? Aconteceu que, na época, todo mundo sabe, houve uma operação, certo? E essa operação não foi só a nível regional, foi a nível nacional. É isso que as pessoas precisam entender, não foi só dentro do estado de São Paulo, não foi só em Birigui, foi em várias cidades do estado, salvo engano foi no Paraná, salvo engano foi no Pará. Então foi uma operação não só que aconteceu... uma operação da Polícia Federal. Da Polícia Estadual, que tinha como objetivo desarticular um esquema que existia na saúde, certo? Mas não na saúde de Birigui, isso que tem que ficar bem claro. A Santa Casa era uma OS na época, certo? E essa OS, ela prestava serviço em vários municípios e em vários estados. E aí começou aí nesse momento começaram
a realizar. A polícia começou a fazer uma operação 10 dias antes de iniciar o período eleitoral. E você sabe, como jornalista, o Jonathan está aqui, que isso mexe sim com a cabeça, influencia sim no resultado eleitoral. Claro que influencia. Isso daí é lógico, isso aí todo mundo sabe que influencia. E aí o Cristiano Salmeirão, certo? Porque o Cristiano Salmeirão, ele estava atrás de um médico, correto? E o Cristiano Salmeirão, não o Cristiano Salmeirão, o Birigui todo conhecia esse médico, certo? E na época... Birigui e região. Birigui e região, claro. Foi dirigente do Regional de Saúde, Sim, foi presidente sim. de Unimed, foi presidente de partido político. Na época ele fazia parte do PSDB junto com Pedro Barnabé. Olha só. Então, e aí eu tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos, mas na época que não tinha nada, que eu não sabia de nada, que ninguém sabia de nada. Porque a investigação até então era sigilosa, não era uma investigação declarada. Eu fui saber dos problemas que tinha no momento que houve a operação. Até mesmo que houve a operação, mas na prefeitura de Birigui não aconteceu nada. Foi um representante do Ministério Público, chegou e falou assim... pegou um pendrive e falou, não sei nem por que eu estou aqui, porque aqui não tem nada de errado. Entendi. Foi falado isso por um funcionário. E aí, o que aconteceu? Por isso que eu falo que é uma soma de fatores. Aí, o atual prefeito, certo? Ele usou essa narrativa, dizendo que era próximo do presidente Bolsonaro, e usou essa narrativa para ganhar a eleição. Então, e na minha opinião, eles acham que isso prejudicou o Cristiano Salmeirão. Não prejudicou o Cristiano Salmeirão. Essa narrativa de que tentaram colocar eu como parte integrante dessa organização, na qual nunca fiz parte, eu nunca fui chamado no fórum, nunca fui chamado na delegacia. E vou dizer para você, as minhas certidões criminais são a mesma desde que eu nasci, tá? Desde que eu nasci são as mesmas. Não há nada que macule o seu currículo. Eu sou ficha limpa desde que eu nasci. Tá? Eu tenho 50 anos, se for puxar a minha... Nunca fui impedido de disputar uma eleição em Birigui. Por quê? Porque eu sempre fui ficha limpa. Tem pessoas que têm dificuldade de disputar a eleição, porque não são ficha limpa. Eu sou ficha limpa porque sempre minhas contas foram aprovadas como presidente da Câmara, como prefeito de Birigui foram aprovadas. As 4 contas minhas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então houve esse movimento, certo? Alguns dizem que as pessoas da oposição já sabiam que isso ia acontecer uma semana antes. Já sabiam. Então, na minha opinião, foi algo preparado para tirar o Cristiano Salmeirão porque o Cristiano Salmeirão incomodava. O Cristiano Salmeirão, ele estava fazendo um bom trabalho. E se deixasse o Cristiano Salmeirão fazer um trabalho, dar continuidade ao trabalho, hoje eu sei uma liderança política aqui na região e as pessoas se incomodavam com isso. A verdade é isso, entendeu? E só para finalizar. Então, Marcelo, eu acredito nessa soma de fatores, certo? Eu estava com um governo excelente, precisavam de uma operação para tirar o Salmeirão da prefeitura de Birigui, senão não tiravam. Não tinham como tirar o Salmeirão. Então foi isso que aconteceu, tá? Então foi essa soma de fatores. Aí o atual prefeito ganhou narrativa, dizendo que ele era igual ao Bolsonaro, que era combater corrupção, isso e aquilo. E até hoje fui chamado para nada. E eu sempre falei que o homem público não tem medo de ser investigado. O homem público, se ele é chamado a prestar esclarecimento, ele tem que ir, porque ele está gerindo dinheiro público e faz parte. E quando você tem a oportunidade de justificar as ações, para a pessoa de bem como eu agradeço. Se chamado fosse, eu iria justificar as minhas ações. O que as pessoas têm que entender, que quando o problema aconteceu com uma empresa chamada IDS, eu não calculei um contrato da IDS. Eu não calculei um valor da IDS. Tudo veio pronto da época do Pedro Barnabé para mim. Tudo veio da época do Pedro Barnabé. O Pedro Barnabé deu início. A cotação de preço foi feita no governo dele, não foi feita no meu governo. Eu simplesmente peguei, quando assumi, certo? Quando assumi, a licitação já tinha ocorrido. Já tinha ocorrido, Marcelo. Eu simplesmente fiz o quê? Eu só homologuei. Perguntei, na época, pro secretário. Veio do Pedro Barnabé. Pô, o Pedro Barnabé é uma pessoa honesta. Quem não vai acreditar no Pedro Barnabé? Pô, o Pedro Barnabé foi professor de faculdade. Sim. E é uma pessoa honesta. Eu acredito na honestidade do Pedro também. Só que as pessoas que calculam... foi feito uns cálculos, certo? E aí chegou pra mim.
Tá tudo certo, tá tudo certo. Isso em 15 dias de governo. Eu falei, então dá continuidade, não vamos parar o serviço de saúde. E o que eu fiz? Eu ampliei, coloquei pediatra, coloquei ortopedia, ampliei o famoso corujão, coloquei o pronto-socorro para funcionar 24 horas nos bairros. E aí passou 1 ano, 2 anos, eu falei, tá caro isso daí. Aí o que eu fiz? Voltei ao que era, desde a época do Pedro Marim Berbel. O que é isso do Pedro Marim Berbel? Que foi um prefeito de Birigui há muito tempo, do Cervelati, do próprio Burini, do próprio Pedro. Ou seja, quem cuidava da Santa Casa, quem cuidava do pronto-socorro sempre foi a Santa Casa. Aí o que eu fiz? Eu retornei para a Santa Casa. Os médicos que ali estavam prestando serviço, que estavam na época da operação, fazia mais de 30 anos que eles prestavam serviço para Birigui. Prestaram serviço com, acho que salvo engano, com Pedro, com Cervelati, com Burini, com Zé dos Santos. Prestaram serviço com, salvo engano, não me recordo. Então os médicos estavam lá há 30 anos prestando serviço, Marcelo. Então, para a população, até eu agradeço para me justificar. Então, eu peguei o pacote pronto. Aí eu vi que em outubro, eu falei assim, não, isso aí tá ficando muito caro para o município, eu vou rescindir. E como um acordo, eu rescindiu. Eu diminuí 750 mil. No ano. O ano. Você entendeu? Uma parcela que era uma parcela, eu não lembro da época o valor, eu consegui reduzir para 750, eu reduzi em 750 mil e foi para 1.300.000, acho que era 2 milhões, acho que foi para 1.350.000. Agora eu te pergunto, quem faz parte do esquema? Ele aumenta o contrato ou ele diminui o contrato? Eu diminui o contrato em quase, Marcelo, vamos assim dizer, eu diminui o contrato em mais de 40%. Olha só. Eu diminuí o contrato. Porque eu coloquei a Santa Casa tinha os sebas, e ficou mais barato, e a população não foi afetada. Os serviços continuaram sendo prestados. Então é esse adendo que eu queria falar. E tudo! E vamos imaginar, e tem um detalhe, que aí eu não sei se você sabe disso, é bom a população entender. Que se eu quero construir uma UBS hoje no bairro Candeias, eu não posso chegar eu como prefeito, vou construir. Eu tenho que pedir autorização para o Conselho Municipal de Saúde. Sim, que é deliberativo, pode... Se o Conselho falar não, então todos os contratos da minha gestão foram aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Eu tive filtros de legalidade. E com esses filtros de legalidade, eu como administrador público, eu criei a controladoria, eu que dei o controle interno para controlar hoje, que nós chamamos das OS. Foi tudo eu que criei. O Pedro Marim, na época do Pedro Marim, foi criado o ICMS, que destina-se uma parte do ICMS para a Santa Casa. Não prestava conta. Eu criei a prestação de contas. Não existia na época. Eu criei uma lei para prestar contas. Então, para você entender. E aí tentaram, Marcelo, colocar como se eu fizesse parte integrante. Somente porque eu fiz uns vídeos, porque eu tirei algumas fotos. De época que contra essa pessoa não existia nada. Contra ele não existia nada. Certo? Como eu tiro uma foto com você hoje, vamos imaginar. Daqui a pouco aparece um preso. E aí o Salmeirão é isso, é aquilo. E usaram isso. E usaram isso como um discurso desse para tentar confundir a cabeça da população. E confundiu. Só que quem perde com isso, Marcelo? Eles acham que o Cristiano Salmeirão perdeu. Não perdi nada. Eu saí da prefeitura, continuei minha advocacia, entrei no doutorado, fiz um curso, sou consultor de imóveis hoje. Ou seja, eu consegui ficar um pouco mais com a minha família. Hoje nós vamos ter até um filho, eu e minha esposa, meus filhos, consegui ter. Então, Salmeirão não perdeu por isso, Salmeirão ganhou. Eles acham. Agora, quem perdeu foi a cidade. A cidade perdeu muito. Estou conversando com o ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Avante, Cristiano Salmeirão. Quando ele fala da operação, é a Operação Raio-X, deflagrada pela Polícia Civil, para investigar isso, suposta organização criminosa que desviava dinheiro público na área da saúde, não apenas em Birigui, como em outros municípios também. E aí foi preso o médico anestesista Cleudson Garcia Montali, condenado aí, salvo engano, sei lá, se juntar tudo dá mais de 200 anos de prisão. E aí ele está falando aqui, Cristiano Salmeirão, que foram utilizadas fotos dele com o Cleudson, mas ele, particularmente, não tem nada que macule o seu currículo, não foi acionado, investigado, nem fez parte de nenhum esquema, tanto é que hoje não tem nenhum processo.
Tem nada. Exatamente. São 9h01. Nós vamos para mais um intervalo, sendo que ainda temos mais 1 hora de panorama político neste sábado. Temos perguntas aqui que estão sendo enviadas principalmente por meio da live, bastante gente participando ali na página Marcelo Teixeira Jornalista, como Estela Leandra Moraes, pedindo para que Cristiano Salmeirão volte, faz falta centro oftalmológico, pronto-socorro infantil, enfim, ela dando desde já sugestões aí para o programa de governo de Cristiano Salmeirão. Também Ronaldo Santos Silva dizendo que infelizmente Birigui está sem direção. Emerson Vieira Santos dizendo que muita gente acusou o Salmeirão sem provas e alguns inclusive foram acionados na justiça tendo que indenizá-lo. Fake news desde 2020, muita fake news na época, também afirmando Valmir Vieira. Muito obrigado a todos pela participação, tem realmente muita gente participando. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Panorama Político. Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cucide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Jovem Pan Araçatuba 104,3. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9h04, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira. Hoje estou entrevistando o ex-prefeito de Birigui e pré-candidato a prefeito pelo Avante, Cristiano Salmeirão. Conto com o apoio técnico e operacional do meu colega jornalista Jonathan Alves. Cristiano, no primeiro bloco, falou da história dele, currículo. No segundo bloco, de como foi a sua gestão. Me pareceu bastante sincero aqui nas suas colocações. E no Facebook, lá na minha página, Marcelo Teixeira Jornalista, olha, tá bombando. E o povo, os correligionários e simpatizantes de Cristiano Salmeirão tão espertos, hein? Levantaram a hashtag Volta Salmeirão e, rapaz, tá bombando. E lá o Fábio Vieira está dizendo que Cristiano foi o prefeito eleito pelo Conselho Federal de Administração 2 vezes no ranking brasileiro como melhor prefeitura. Aí, imagino que de acordo com o tamanho dela, né, em Birigui. Depois tem a Dalva Bianchetti fazendo pergunta. Dalva, vou retransmitir a ele sim, porque a gente vai passar nestes 2 próximos blocos
para falar de propostas. Mas eu quero começar este terceiro bloco, Cristiano, perguntando para você, que sabe melhor do que eu a importância de um bom pré-candidato a vice, neste momento, eventual candidato a vice-prefeito. Quem é ou quem são os possíveis pré-candidatos a vice-prefeito ao lado de Cristiano Salmeirão? Já está definido. Já está definido. Tá. Conversamos muito. E o Carlito Vendrame. Volta o Carlito. Volta o Carlito. Vamos reeditar a dobradinha. A dobradinha de sucesso na cidade de Birigui. O Carlito aceitou o desafio. E estamos aí já começando os trabalhos aí de uma pré-campanha. Acredito que logo, logo a população já vai ter notícia disso. Mas em primeira mão, já dizer para você, essa semana tivemos conversando, eu e o Carlito, já vimos, já conversando, mas já definimos. O Carlito Vendrame hoje vai ser o vice, vai integrar a chapa junto comigo. E o Carlito, ele tá no PSD? Em qual partido que ele tá? O Carlito tá no 25, é o PDR. A PDR, ele que é já o PTB foi... mais patriota. Perfeito, ele já foi do PSD, né? Agora, então, PTR. PDR. PDR. O Carlito era Podemos, foi Podemos. Rapaz, já passou por alguns aí, né? Já passou, ele foi Podemos também. Muito bem. E aí, por falar nos partidos, quais deles estão com você neste momento? O Birigui hoje, a candidatura, nós estamos construindo, tá? O que nós podemos falar com a certeza que hoje está o Avante. E o PDR. E tem uns 3, 4 partidos que nós vamos deixar em suspense, que nós estamos conversando com os presidentes. Até porque deve ter mais gente conversando com eles também, exatamente, né? Mas tá indo bem, Marcelo, tá indo bem. Pessoal, a nossa intenção é ter mais ou menos uns 100 pré-candidato a vereador do nosso lado. Juntando todos aí dos partidos. Os partidos, sem pré-candidato a vereador do nosso lado. Perfeito. Além dos partidos políticos, a gente sabe que política é feita em grupo, não é? Então, a população entende assim também. Se você tem um grupo forte ao seu lado, dá mais musculatura. E aí, além dos partidos, existem classes profissionais ou outras lideranças que já declararam apoio para Cristiano Salmeirão e agora Carlito Vendrame também? Nós estamos construindo pontes, vamos assim dizer, construindo pontes com diversos segmentos, diversos setores. Vamos conversar com todos, eu e o Carlito, né? Definimos agora, então eu e o Carlito vamos conversar com todos. Mas as pessoas, de forma individual, vêm falando com a gente. O que eu quero deixar claro para a população é que hoje é um novo grupo político. É o grupo político do Cristiano Salmeirão, do Carlito Vendrame e dos nossos amigos, certo? É um novo grupo político. Antes, os grupos políticos de Birigui se resumiam no grupo do Burini e no grupo do Roquinho. Certo? Burini e Roquinho, né? Como eu disse para vocês, tem uma tendência de estarem juntos. E hoje entrou um novo grupo, que é o grupo do Cristiano Salmeirão, do Carlito Vendrame e dos amigos. Então, um novo grupo político tem. E é um grupo político que veio para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, de cuidar das pessoas, de cuidar dos empresários, de cuidar do comerciante, de cuidar da cidade como um todo. E entraram ainda aqui pela página no Facebook o Saulo Gianpietro, a Dalva Bianchetti, mais uma vez essa daqui, mas está clicando com vontade na hashtag Volta Salmeirão. Também Neide Lima, é nóis. Vamos ver quem mais, enfim. E aí o pessoal, Salmeirão, tá mandando aqui alguns questionamentos. Eu quero começar pelo primeiro que foi feito, deixa eu encontrar novamente, pelo nosso colega Fagner Sanches. O Fagner está perguntando o que você pretende fazer, se tem projeto para a água de Birigui. Então deve ser gestão da água, mais eficiência no tratamento e na distribuição. Quais os seus planos em relação à água potável de Birigui? Mandar um abraço pro Fagner, menino bom, como eu disse. Tá à frente do Speed Park lá junto com o Ricardo. Fagner, em 2020 nós sabíamos da realidade de Birigui, certo? E sabíamos o que precisava ser feito. Inclusive, eu já tinha um projeto de perfurar um poço no Portal da Pérola. Tava certo. Simplesmente eu não consegui por questões de natureza política. Porque o próprio Tribunal de Contas, na época, ele disse que estava de acordo o meu
projeto para perfurar um poço e distribuir água. Porque na realidade, na minha época, né, faltava quase 5 milhões, de 4 a 5 milhões de litros de água. Na época o secretário Marco Albano disse para mim, que inclusive está hoje na administração, que faltava 4 a 5 milhões de água e o melhor era perfurar o poço do Portal da Pérola. E nós íamos interligar o poço. Que o problema de Birigui é quando queima uma bomba. Queimou a bomba, o bairro todo fica sem água. Então, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos unificar esses poços, criar um anel hídrico nesses poços. Anel hídrico? Exatamente, interligando os poços. Porque o problema do poço é deixar o reservatório cheio. Entendi. Então, vamos imaginar que um dos poços, como acontecia muito, lá do Aquapérola, que é o poço lá do Vale do Sol. Vamos imaginar que a bomba, queimou a bomba, vai parar. Se eu deixar o reservatório cheio, a bomba que transmite água para o bairro, ela fica da parte de fora, não é da parte de dentro, do subsolo. Então, não interrompe. Então, com esse anel hídrico, o que aconteceria? Birigui jamais ia ficar, mesmo com uma bomba queimada, um bairro jamais iria ficar desabastecido, Marcelo. Então, nós teríamos isso. Na época, eu até falo, o vereador Cezinha entrou com ação, dizendo que eu ia vender a água, falando um monte de impropriedade, e na verdade não era isso que aconteceu. E olha que interessante, perdi a eleição, o meu projeto continuou, o atual prefeito foi dar sequência no meu projeto, e o Cezinha falou que agora ele era favorável. Só que ele atrasou a distribuição de água para a população de Birigui em quase, até hoje, né? Eu não sei como que tá. Se tivesse me autorizado à época, hoje nós teríamos água suficiente para 15 anos. E nosso segundo plano era trabalhar na captação de água do Baixote, modernizar a bomba, aumentar o reservatório, aí nós ampliar o local que nós fazemos a coleta da água. E isso ia fazer que Birigui se tornasse autossuficiente por vários, não 15, mas por mais de 30 anos em relação à captação e distribuição de água. Temos que trocar tubo de amianto. Birigui, na minha época, isso vem desde a época do Pedrão, tem mais de 30 quilômetros de tubo de amianto. É um produto cancerígeno, todo mundo sabe, certo? E nós estávamos com um projeto também de iniciar essa troca, mas infelizmente por questões políticas, porque se meu projeto na época não valia e depois na época que o atual prefeito falou que ia dar sequência era válido, eu não entendi. Então a única coisa que me leva a crer é a questão política, infelizmente, porque a verdade tem que ser falado. Pronto, foi isso que aconteceu. Na minha época o projeto não servia. O projeto meu, veio um professor salvo engano, da USP, fazer uma análise desse anel hídrico. Depois foi feita uma manifestação de interesse, um estudo. Uma empresa veio e fez um estudo aqui na cidade de Birigui. Inclusive o Marco Albano acompanhou esse estudo, que era na época o nosso secretário. Porque nós fizemos todo o projeto, nós fizemos tudo. Era só startar. O Tribunal de Contas deu o aval favorável. Depois, no final, deu o aval favorável. Aí depois, meu projeto serviu e depois não serviu mais. Tem também Mauro Milani, que acabou de entrar, falou que, rapaz, acordei agora, não sei se o Cristiano já respondeu. Não, Mauro, ele não respondeu. Vou colocar a sua pergunta agora para o ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Avante. O Mauro pergunta se você ajudaria o Birigui Prev a voltar o ticket para funcionários aposentados. Tá na sua pauta, não? Eu acredito que deva ser encontrada uma solução para isso. O que não pode é o aposentado que sempre trabalhou na cidade de Birigui por vários anos. Ou seja, ele trabalhou 35 anos da vida dele, 30 anos. E no momento que ele mais precisa do município, que é o momento da sua aposentadoria, vão lá e retiram o ticket dele. Certo? Isso é um absurdo. Então a minha ideia, assim, é de uma forma, eu não sei se é através de ticket ou de uma outra forma, é dar recompor isso para o aposentado. Eu acho que é uma maneira do município de Birigui agradecer tudo que o funcionário público fez pelo município. Eu acho que meu avô foi funcionário público municipal, José Lima de Abreu, ele cuidava, meu avô era da época que trabalhava nos caminhões de terra, depois foi o guarda lá do centro de lazer. Então eu sei o que é ser funcionário público, nós tem que tratar bem a população e a cidade ela só se desenvolve através do funcionalismo. Não adianta você achar, prefeito, eu sou bom, não. Bom é os funcionários que te ajudam. Tem que ter isso de consciência. O funcionário público ele é essencial para que uma administração ela tenha sucesso. E na minha época os funcionários públicos, quero agradecer a todos, foram efetivos em suas ações. E dizer que em relação ao aposentado nós temos sim
um trabalho específico para tentar voltar, não sei se é ticket ou alguma coisa, mas voltar a essa recomposição, esse prejuízo financeiro que estão sofrendo. A Estela Leandra Moraes está, inclusive, falando exatamente, Salmeirão. Valoriza os aposentados que construíram esta cidade, pois merecem uma injustiça tirarem alimento da mesa desses idosos. O Gabriel Herrera, dizendo que Birigui pede socorro e a saúde não está boa. Tiago Dele Vieira, falando que faz tempo que Birigui está sem prefeito. Hashtag Volta Salmeirão. Emerson Vieira Santos, a cidade está sem água, está pior, despejando esgoto na principal fonte de água de Birigui, que é o Baixotes. Enfim, bastante gente. Mauro Milani, está respondida aí a sua pergunta? É isso, muito obrigado pela participação. Muita gente participando. O Gilberto Carlos Cavalari citando uma série de problemas. Precisa resolver o problema da água, da energia elétrica, do saneamento básico, do lixo, da iluminação pública, do asfalto, do recapeamento, praças públicas, limpeza da cidade. O Gilberto falou 2 vezes aqui, em problema do lixo e da limpeza, que são conectados, pelo menos penso assim. E Birigui passa por um problema ali com o aterro sanitário, Cristiano. Qual os seus planos para que Birigui não sofra com esta situação? Eu lembro que na época, quando assumimos, a CETESB já não notificou, você tem tal período para regularizar o aterro. Falei, nossa senhora. Aí fomos lá, na pasta na época, salvo engano, era o vereador Todd, o Rafael Polizel, inclusive tem mestrado em especialização em lixo, e nós fomos lá e conseguimos. O Salles veio aqui, acho que o Juliano Salomão também fez parte desse projeto, Carlinho Bombeiro. O Juliano Salomão veio, o Salles veio, na época como Ricardo Salles, na época como secretário do Meio Ambiente, foi lá, olhou o nosso aterro, falou, eu falei, vocês são coragem. Ainda ele falou assim, tá ótimo, hein? Quem toca isso? Eu falei assim, é o município. Ele, é o município? Eu falei, é o município. Falou assim, estão de parabéns. Eu lembro que nós fizemos a convenção, foi até no SESI. E aí, na época, nós tínhamos quase nota 9, acho que 8.9, 8.7, eu não lembro, quase 9. E agora eu não posso entrar lá, né? Então eu não sei como que tá. Mas a tendência é melhorar, a tendência é criar um projeto, certo? Tanto voltar à varrição de rua, que a população pede, né? Deixar a cidade limpinha. Eu acho que a cidade limpinha é o primeiro requisito para o prefeito municipal, deixar a cidade limpa. Uma coleta funcionando, as praças limpas, as cidades limpas, aquele meio fio sujo que lá ninguém gosta. Dá uma sensação de abandono da cidade. Uhum. Então, claro, nós vamos ter projeto para o nosso aterro sanitário, o aterro de inerte, onde são jogados resíduos, a criação de ecopontos, para que as pessoas possam, perto de suas casas, destinar aquele lixo, resíduo aquele sofá velho, aquela televisão que não serve mais, aquele resíduo de construção. Então, criar ecopontos em locais específicos aqui da cidade de Birigui, isso é muito importante. Então, sim, nós temos uma série de projetos. Agora, efetivamente, é quando eu entrar, né? Quando você consegue entrar no local e você vê, aí você vai falar, não, especificamente tem que ser feito isso. Mas, em linhas gerais, sim, nós temos projeto de melhoria, com certeza, do aterro, de criação de células, de melhorar a questão a criação da coleta seletiva, que isso é muito importante, tem tudo a ver com a sustentabilidade, que hoje é um apelo mundial, não é só um apelo da cidade. Hoje o Tribunal de Contas tem índices, isso é muito importante, onde ele verifica se a cidade está ou não cumprindo as metas estabelecidas, né? Nas ODS, isso é importante, isso aí está lá. Eu lembro que quando eu deixei de ser prefeito, o tribunal ele pedia para saber se os municípios estão cumprindo as 17 ODS. Muita gente não vai saber nem o que é isso, mas tudo bem, vamos lá, tá falando. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Que eu falo que muitos administradores não sabem nem o que é isso. Ele nem sabe nem o que é isso. Então, mas a gente tem uma noção, uma experiência em relação a isso. Inclusive, eu fiquei muito feliz, eu fui participar do encontro, o Marcelo, que foi o senador Pacheco, tava o Kassab, inclusive foi o nosso governador Tarcísio. E lá encontrei o Marcelo Barbieri. Aí o Marcelo Barbieri, né, presidente da APM. Sim. Ele olhou assim foi deputado, foi prefeito de Araraquara. Ele olhou assim pra mim e falou, Salmeirão? Falei assim, sou eu. Falei assim, pô, rapaz, sua administração era joia, que não sei o quê. Você lembra que eu fui lá inaugurar uma praça? Falei, uma praça, que nós fizemos uma praça, eu falo pedagógica, né? Uma praça sustentável,
onde nós fizemos as ODSs. A minha ideia era levar os alunos, eles iam caminhar, ia saber o que é ODS 1, ODS 2. Era um piso verde. E fiz lá um local para levar o PET, que hoje é, né? Onde é essa praça? A praça é em frente, do lado da rodoviária de Birigui. Ao lado da nova rodoviária. Nós fizemos aquela. Inclusive reformamos a rodoviária e fizemos uma praça, olha só. Então, nossa administração, ela setorizava também. Nós temos que reformar a rodoviária e aquela praça. Então nós fazer. E aí a praça que fica logo na sequência, como quem está indo em direção ao centro, né? Fica ali num triângulozinho. Tá? Então aquela praça lá, ela foi um projeto. Inclusive a CMN, Confederação Nacional, CNM, Confederação Nacional dos Municípios, elas deram todo o apoio em relação a isso. Perfeito. E o Marcelo lembrou, falou, rapaz, foi inaugurar aquela praça. Aquela praça serviu de modelo para outras praças, porque foi a primeira praça do mundo, com aquele apelo de você educar as crianças através das ODSs. Mas eu não sei como que se continuar esse projeto ou não, mas eu fiquei assim, você fica, né, envaidecido, né, pela lembrança. Falou, pô, você tinha uma gestão, nós ficamos muito tristes aqui na PM quando soubemos que você perdeu a eleição. Porque é aquela praça lá. Participei do Fórum de Kazan da Rússia, representando os municípios do brasileiro, para falar da gestão da Covid-19. Porque na época, Birigui foi a cidade que, dos 44 municípios, foi a cidade que menos teve transmissão de Covid. Na minha época, teve menos transmissão de Covid. Eu fui chamado para representar os municípios do Brasil, e através da Confederação Nacional dos Municípios, e falar também das 17 ODS, como que isso influenciava, impactava o Covid. Falei por 5 minutos com russo, chinês, indiano, mas foi uma experiência agradável. Estou falando aqui com o ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Avante, Cristiano Salmeirão. O pessoal continua entrando. Olha, de todo mundo que está entrando, a grande maioria falando que, olha, foi um bom prefeito, precisa voltar, colocando uma série de questões. Claro que também tem crítica. Então, tem uma mulher que falou aqui, mas na época dele ele não conseguiu resolver o problema da água, agora está falando, enfim. Então, é isso. Só não tô... Eu tentei, viu, Marcelo? Eu tentei, não deixaram? Enfim, mas tem que saber lidar com crítica também. Me marcou uma fala que o Cristiano fez aqui no primeiro bloco do programa, dizendo que isso sirva para outros políticos da região, o gestor público ele tem que estar aberto para as críticas e saber lidar com elas. Não cabe, na época atual, autoritarismo e se sentir ofendido com perguntas da imprensa, de vereadores da oposição e do cidadão comum. O gestor público ele está lá para isso, para responder, para dar satisfação, para ser transparente. Então, que sirva a fala de Cristiano Salmeirão para pré-candidatos, seja a prefeito ou vereador, de toda a região, todo mundo que está nos ouvindo. Porque tem gente que não gosta, que não quer, e não é assim que deve ser o comportamento, inclusive do ponto de vista legal de um gestor público. Se já está assim como pré-candidato, imagina depois que chegar que ninguém vai poder levantar a voz, hein? É muito difícil, hein? Perigoso até. Marcelo, a crítica construtiva, ela ajuda. Sim. Se você souber absorver, que nem a Munícipe falou assim, o Salmeirão teve lá e não resolveu. Claro, mas nós temos um projeto para resolver, isso pode ter certeza. Só não resolvemos na época, por quê? Porque na época ingressaram até com uma ação judicial para parar o processo licitatório na época. Entendeu? Então foi algo que realmente... E aquilo que eu disse, para aquele momento não servia, mas depois que eu perdi a eleição, o atual prefeito fazia a base do atual prefeito, para ele servia. Então é diferente, é difícil. Então nós temos que deixar, quando se trata da população, daqueles que mais precisam, que nem essa mulher que precisa que a água ela não pare. Todos nós queremos que a água ela não deixe de abastecer as nossas torneiras. Nós precisamos pensar de forma unida. Nós nunca podemos, independente se é oposição ou situação. É isso que é importante. Olha, eu vou juntar duas perguntas de duas pessoas diferentes em uma só. Conhece Rodrigo Simão? Assessor parlamentar do senador Marcos Pontes. Está lá em Brasília. De vez em quando volta para Birigui, né? Para ver os pobres, não é? O Rodrigo o irmão dele. Gosto muito do irmão dele. O irmão dele é um amigo querido. Está fazendo uma pergunta aqui que eu vou juntar com a pergunta da Dalva Bianchetti. A Dalva fala o seguinte, na sua gestão você criou parques industriais. E aí
O Rodrigo está perguntando quais são as suas propostas para promover o desenvolvimento econômico e geração de empregos em Birigui, especialmente considerando o potencial da cidade nos setores calçadistas e também no setor calçadista e também de energia sustentável. Então vamos falar agora de desenvolvimento econômico, suas propostas, Cristiano Somerão. A desenvolvimento econômico, primeiro nós temos que a cidade ela tem que ter uma infraestrutura que ela tenha condições de dar condições, não sendo redundante, para que as pessoas possam empreender na cidade de Birigui. Já tem que começar por aí. Então, o primeiro papel do prefeito municipal é dar o mínimo, que é o mínimo, a infraestrutura. Como a mulher falou, tem que chegar água na empresa, tem que ter uma coleta de lixo, os caminhos para que se desenvolva o produto e para escoar o produto tem que ter uma condição, o trânsito, o asfalto, ou seja, então a infraestrutura da cidade, ela contribui muito para o desenvolvimento. Eu não vou numa cidade onde eu não tenho o mínimo de infraestrutura, porque com certeza o produto vai chegar com maior dificuldade no mercado consumidor. Então, primeiro passo. Segundo passo, deram início ao segundo distrito industrial e não terminaram, certo? E o meu objetivo era dar continuidade. Eu fiz o segundo distrito, inaugurei o segundo distrito e hoje eu passo lá, é uma realidade. Várias indústrias estão lá. E o nosso objetivo é ampliar isso. E nós vamos precisar muito do governo federal. Aí, Simão, nós vamos precisar muito do governo federal para que possamos ter condições de criar uma infraestrutura, certo? Uma infraestrutura, e para criar uma infraestrutura é nós criar um novo distrito. É um novo distrito. E um novo distrito que tenha um local acessível. Eu falo que um novo distrito ele teria que estar próximo a Rondon ou próximo a alguma rodovia. Por quê? Porque é mais fácil de escoar o produto. Eu costumo dizer que o melhor distrito que existe hoje é da cidade de Coroados. Quem passou pela cidade de Coroados vê. Eles fizeram um distrito de frente a Rondon, tem uma entrada e uma saída, não atrapalha o trânsito da cidade, a distribuição de matéria-prima, a distribuição, além da matéria-prima e o escoamento do produto produzido é mais fácil. É mais fácil. Então, nós temos que facilitar. Então, é infraestrutura, é criação de distrito, é mexer, se possível, na carga tributária para dar incentivo às novas indústrias que vão surgir. E o maior objetivo é manter as que estão. Porque as pessoas falam, vamos trazer, mas nós precisamos manter que está. Nós não podemos deixar embora que está. Então, eu, quando era prefeito, eu tinha meu gabinete aberto ao SIMB, vamos assim dizer, aos empresários e todos aqueles que queriam empreender na cidade de Birigui. Eu sempre facilitei a vida de quem queria vir, porque eu entendo que a população ela tem que ter oportunidade de trabalhar, não só, vamos dizer, hoje, predominantemente é o calçado. Nós temos que fortalecer o calçado, que é mais emprega, certo? Mas nós temos também dar oportunidade para o jovem ele escolher onde ele quer trabalhar, certo? E o meu objetivo foi esse, nós trouxemos algumas coisas. Só não foi mais evidente porque o Covid atrapalhou. Todo mundo sabe que o Covid atrapalhou bastante e nós não conseguimos. Nós tínhamos promessa de até distribuidora de combustível vir na cidade de Birigui. Nós fomos atrás. Nós tínhamos essa promessa. E, infelizmente, eles queriam uma área de 40 mil metros quadrados. Imagine quanto que uma distribuidora de combustível, o piso de uma pessoa que trabalha. O piso é quase 3 mil reais. Então, imagine, isso ajuda muito. E um detalhe. Só que nós temos que também entender, Marcelo, que as pessoas falam assim, mas nós queremos trazer indústria de 100, 200, 300 funcionários. Isso é muito difícil, hoje, uma indústria dessa vir. É melhor nós termos 5 indústrias que emprega 30, que nós vamos ter 150 funcionários. Então, nós temos que dar valor também a isso. Porque as pessoas gostam do rótulo, por exemplo, que era Aracatuba até Nestlé. Legal. Era uma outra época, era uma outra realidade. Hoje, nós temos a mecanização. Nós temos diversos fatores hoje que, para você falar que uma indústria de 500, 600 pessoas para vir para cá, é difícil. Só se for uma rede gigante de supermercado, certo? Porque hoje a mecanização ela está inserida, a tecnologia está inserida. Então, seria, em linhas gerais, é isso, Marcelo. É distrito industrial, mexer na carga tributária, infraestrutura da cidade tem que estar perfeita para que a pessoa possa acreditar. Só para finalizar, eu lembro que quando a gente fazia asfalto, eu ficava feliz, porque você fazia o asfalto naquelas grandes avenidas em Birigui, uma Vitória Régia. Aí depois de 40 dias, você via já o pedreiro lá, surgindo diversos pontos comerciais. Ou seja, o município se fez presente ali, ele fez a parte dele
e o investidor está fazendo a outra parte. Então isso é importante, porque ali 5, 6 salões comerciais pode gerar de 15, 20, 30, 40 empregos. Então nós temos que pensar nesse nicho também, tá? E esse é o nosso objetivo, tá? 9h31, eu estou conversando aqui com o ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito pelo Avante, em Birigui, Cristiano Salmeirão. O pessoal está participando, lembrando aqui, ó, que praças dos bairros estão depredadas, infelizmente, né, não tem capricho e manutenção, está falando da atual gestão, né? Birigui só tem buraco na avenida, não dá para andar. A Dalva, lembrando que Cristiano tinha o gabinete aberto para a população, sexta-feira dedicada, amanhã de sexta-feira, aos atendimentos. Tem mais gente falando da época do Covid, que foi da Covid, né? Da doença que foi desesperadora, ou enfim. Sim, olha, muito. Agora a gente vai para o último intervalo do Panorama Político, sendo que daqui a pouco voltaremos com o último bloco. E normalmente é o bloco mais rápido do programa, onde a gente quer colocar tudo que não falamos nos outros 3 e aí falta tempo. O que não deixa de ser bom, porque fica aquele gostinho de quero mais e aí o entrevistado tende a voltar numa próxima ocasião. Peço a você que está nos acompanhando, tanto pelo site lr1.com.br, pelo 104.3 do seu rádio, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira, jornalista, que continue aí, porque daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cucide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. 104,3 Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telius. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telius. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telius.com.br. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9h35, estamos de volta. Este é o Panorama Político aqui na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Eu sou Marcelo Teixeira, conto com o apoio técnico e operacional do meu colega jornalista Jonathan Alves, e hoje estou entrevistando o ex-prefeito de Birigui e atual pré-candidato a prefeito pelo Avante,
Cristiano Salmeirão. Falamos bastante nos últimos blocos aí da carreira política, também da vida particular de Cristiano Salmeirão, de como foi a gestão dele, né, que já foi prefeito uma vez, perdeu a reeleição para o atual prefeito de Birigui e agora tenta retornar ao cargo. No terceiro bloco, muita gente mandou perguntas aqui para ele. Vamos falar mais um pouquinho sobre os planos, planejamento, projeto, programa de governo de Cristiano Salmeirão, antes de terminarmos o programa daqui a 25 minutos, mais ou menos. Cristiano, tem bastante gente fazendo pergunta, eu não vou conseguir fazer todas elas. Te peço a gentileza de depois entrar, você e sua equipe, lá na minha página Marcelo Teixeira Jornalista no Facebook, dar uma olhada em tudo que o pessoal está perguntando. Tem bastante questão e aí você responde por lá ou na sua página, tá certo? O pessoal continua entrando. Dalva, Bianchetti, Estela, Leandra, Moraes, o Marco Santana, todo mundo com a hashtag Volta Salmeirão ou Volta Cristiano Salmeirão. Muito bem, quero começar então este quarto e último bloco te perguntando o seguinte: como é que está a construção do programa de governo? Está adiantado, está terminando? Quem é que está te apoiando nesta construção? A construção do plano de governo, nós estamos o que eu estou fazendo, Marcelo? Eu estou andando todos os bairros de Birigui conversando com a população. Então eu já tenho uma ideia, daquilo que é preciso. Nós sabemos que existe problemas de água, existe problemas de infraestrutura, certo? A questão aí da lagoa de tratamento, que foi falada, da questão da coleta de lixo, mas o maior problema que a população clama é por saúde, por cirurgia, por um atendimento, por medicamento, por exames. Hoje acontece que a população ela é atendida, ela faz o exame, aí quando ela vai retornar, ela retorna 2, 3 meses depois e aquele exame já perdeu a eficácia. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que usar tecnologia na saúde, nós temos que... A telemedicina é algo que deve se pensar, então nós estamos construindo, mas dizer que o foco maior, num primeiro momento, você falou qual vai ser o maior desafio do prefeito. Se eu falar em dinheiro, esquece, que esse aquele prefeito que acha que vai entrar na prefeitura e que a prefeitura tem dinheiro sobrando, esse prefeito ele tá vivendo um conto de fada. Porque a prefeitura é um local onde que se no final do ano balança bater 0 a 0, não levar restos a pagar para o próximo ano, tá ótimo. Porque a prefeitura ela foi criada para atender o município. Então é algo que não vai dar lucro nunca, certo? Eu costumo dizer que enquanto empresa visa o lucro e aí faz fortuna, o órgão público não. Você escolhe o que fazer com a miséria, né, meu? Pouco dinheiro, só que você tem que ser inteligente, ir atrás de verba, ir atrás de fazer convênio com órgãos estadual ou federal. Mas o que nós pretendemos é um foco na saúde, eliminar as filas de oftalmo, eliminar as filas de cirurgia. Nossa, o que eu ouço falar de cirurgia de vesícula, pelo amor de Deus, que as pessoas precisam. Então, nós temos que criar multirões. Então, nós estamos sentando com uma equipe para que a equipe já possa elaborar um plano, mas o nosso primeiro foco é aquilo que... Qual que é o maior desafio inicial, Salmeirão? Esquece, dinheiro eu sei que vai ser desafio os 4 anos, tá? Eu sei. Vamos deixar um monte de conta para pagar. Já sabe. Já sei, já tô sabendo que eu vou enfrentar, caso eleito, né? Caso eleito. Mas o que nós temos que trabalhar de uma forma imediata, eficaz, é dar um atendimento digno à saúde na cidade de Birigui e ampliar os instrumentos de saúde. Voltar ao que tinha, o que destruíram, voltar, isso é muito importante, tá? Tá, Marcelo? Sim. Opa, apertei o botão errado aqui. Sim, e aí, quem é que tá te ajudando? Você falou que tá andando pela cidade e tal, mas quem é que tá te ajudando a construir isso? Tem gente de todas as áreas, de todas as áreas, tem especialistas. O plano de governo... Você pode falar o nome de alguém? Vamos deixar, né? O plano de governo é um plano que, em linhas gerais, ele vai prever aquilo que é essencial. Especificamente, porque não adianta eu assumir um compromisso de fazer, um exemplo, 10 UBS, que eu sei que eu não vou conseguir. Então, especificamente, nós vamos ter as linhas gerais daquilo que será feito. E quando você sentar na cadeira, aí você vai ter que executar essas linhas gerais. Sim. E, se possível, ampliar. Tá? Porque tem muitos que assumem compromisso de fazer e não faz. Tem uns que ganham eleição sem fazer compromisso nenhum, ou seja, sem plano nenhum.
Mas certo? vale lembrar que hoje o programa de governo tem que ser registrado em cartório para que a população tenha acesso e possa cobrar depois do político. Quando eu fui prefeito, existia 14 motivos para votar no Cristiano Salmeirão. Era o número do seu partido. Era o número. Desses 14 motivos que eu embasei o plano de governo, eu cumpri 90%. O que você não conseguiu cumprir, Salmeirão? Eu não consegui cumprir. O pessoal falava que eu queria aqui médicos em creches, que eu queria uma equipe volante, tá? Um médico, enfermeiro, um técnico de enfermagem, motorista, que eles iam em todas as creches da cidade para fazer uma análise se a criança está doente, se não está doente. Isso só não foi possível por quê? Porque não adianta eu ter um médico, porque eu tenho que ter autorização do pai e da mãe. Entendeu? Então, se eu não tenho autorização do pai e da mãe, eu não posso fazer o atendimento. Então, inviabilizou o projeto. Porque se eu precisar da autorização do pai e da mãe, é melhor chamar a mãe. Mas a nossa ideia é ter, né, uma técnica de enfermagem, pelo menos nas creches aí, pelo menos para dar o amparo até o pai e a mãe chegar. Isso é importante, tá? Nós temos que ter. Mas será que nós precisamos de autorização dos pais? Então, por isso, a única coisa que eu não consegui criar, do resto, foi tudo cumprido. Porque eu falo que na política a gente tem que assumir compromisso, não promessa. Promessa não cumpre. Compromisso tem que cumprir. Certo? Então, assim, nós temos uma equipe de técnicos, tá? De técnicos que aonde é possível, aquilo que é possível fazer. E sentando na cadeira, aí nós vamos ampliar. Porque quando o prefeito ele ganha a eleição, ele tem um orçamento do prefeito anterior. Então eu fico restrito ao orçamento do prefeito anterior. Sim, eu posso remanejar aproximadamente de 20% a 25% do orçamento. Eu não posso fazer mais que isso. Certo? Então, além disso, vai ter que ter aprovação de conselhos, etc. Então, sim, nós temos uma equipe de técnicos em todas as áreas, tá? Cristiano, eu preciso te dizer que quando você disse que quantos foram os motivos da última vez para votar no Cristiano? 14 motivos. E aí eu procurei aqui, você sabe o número do seu partido agora. 70 motivos. 70 motivos para votar em Cristiano Salmeirão. Haja motivo, hein? E da forma como que sua equipe de comunicação vai ter que ter forma muita como a criatividade. população fala que a cidade tá, eu acho que vai precisar de 140 motivos. Meu Deus do céu. E aí teve alguém aqui que entrou e fez essa brincadeira também. Deixa eu checar aqui. Que foi o Saulo Giampietro. É isso aí, Saulo. Ó, ele falando. Crisão, agora vão ser 70 motivos. Cristiano está dizendo que motivo não falta para votar nele e não falta também para Birigui voltar aos eixos, não é verdade? Preciso mandar abraços a duas pessoas que estão nos acompanhando aqui, ó. O Coronel PM Paulo Motoca, de Araçatuba. Um abraço. Motoca, que é o atual diretor regional de esportes, mandando bem. E também Carlinhos Doná, o CEO, se ele me permite assim chamá-lo, da DWJ Engenharia, que eu acreditava que ele fosse sair este ano pré-candidato a vereador de Birigui, porque o cara gosta de política, hein? Gosta de política. Ele é uma pessoa querida também. Um abraço para ele e pro Motoca. Ixi, muito bom. Duas pessoas queridas. Olha, agora são 9 horas e 44 minutos. Eu estou conversando hoje aqui no Panorama Político com o ex-prefeito de Birigui e atual pré-candidato a prefeito pelo Avante, Cristiano Salmeirão, que falou da sua vida, do seu currículo, como entrou na política, por quais partidos passou, como foi a sua primeira gestão como prefeito de Birigui. Depois voltou a uma vida comum aí, que para ele foi muito bom para recolocar as coisas em ordem. Agora a esposa, depois de 2 filhos, está aí com um temporão, uma temporã no ventre, não é? Mandar um beijo para Isadora, para Clarinha, como nós chamamos, né? Que se Deus quiser vai vir com muita saúde. Amém. Deus nos abençoou. E eu falo, o Pedro Henrique, a Ana, e eu falo, Marcelo, quem perdeu, mais uma vez, foi Birigui, não foi eu não. Porque eu ganhei. Fiquei mais perto da minha família, com a minha esposa, com meus filhos. E foi difícil, tá? Eu convenci eles a voltar, tá? É mesmo? Não queria, porque... E a família é muito importante que esteja ao lado, hein? E a qualidade de vida nossa melhorou 100%. Melhorou. Hoje a gente pode sair, a gente pode... fazer programas em família. Hoje, eu cheguei numa idade, numa maturidade, que hoje, para mim, o mais importante é a família. Hoje a família, eu sou um cara cristão, a família em primeiro lugar, certo? O que
esses dias nós fomos levar o meu filho Pedro para fazer vestibular em São Paulo, ilha solteira. Antes eu não fazia isso. Eu ficava só na política e deixava. Hoje não. Não, meu filho precisa. Não, vou levar ele. A minha esposa precisa que eu vou no médico. Eu vim com ela no médico essa semana. Essa semana, onde nós tivemos a notícia que era uma menina, que é a Clarinha. Mandar um beijo para elas mais uma vez, né? E então hoje as pautas que eu defendo é as pautas da família. Sou contra essa questão de liberação de drogas. Eu, como professor de direito, eu acho que isso vai criar uma confusão danada. Sou contra aborto. Eu acho que o aborto ele já está previsto da forma como tem que estar lá no Código Penal. No seu artigo 127, 128, ele disciplina lá o aborto, que pode ser somente através de violência sexual, do estupro, ou quando traz em risco a vida da mulher. Mas é uma decisão dela ainda, certo? Tem que ouvir ela, se ela quer, não é automático. Então, a questão da família. Então, a questão de liberação de droga. Ontem eu vi um vídeo, eu sou contra, porque fixa a quantidade. Ontem eu vi um vídeo, Marcelo, desculpa até, mas eu acho que eu tinha que falar isso. Fique à vontade. Um rapaz, quando você para no semáforo, não tem aquelas balas. O rapaz coloca no retrovisor do carro. No retrovisor, saquinho. isso. Aí o cara colocou o saquinho de 20 gramas de droga. Aí o cara pergunta, mas e aí? Não, tá liberado agora, 20 gramas pode. Você vai incentivar. Porque só quem tem pessoas usuárias de droga na família sabe o que é isso. Pô, eu conversei com uma prima domingo. Tava lá num bairro rural, numa quermesse, adoro quermesse, frango. Quem não gosta? E festa junina, cachorro quente. Meu Deus. Então, o Marcelo, ela falou, primo, chorando, meu irmão tá morando na rua. Meu Deus. Então, quer dizer o seguinte, como que nós vamos? Se fosse para fins medicinais, ok. Eu acho que é assim. Se foi para agora da forma como que tá, com todo respeito, as pessoas podem até me criticar, mas eu sou contra. Olha, nós estamos aqui com a participação, olha só, de um colega meu comunicador, o Aladim, lá de Birigui, grande comunicador. Aladim. Nos parabenizando, dizendo ótimo programa. Olha aí, muito bom, obrigado, Aladim. Eu que acompanho também os seus programas, viu, o Aladim. E é assim, uma concorrência saudável, não é? Um elogiando o outro e não como tem acontecido aí que a gente vê em outros veículos, um tacando pedra no outro, partindo para cima, nada a ver, enfim. Aladim, um abraço para você, tudo de bom. Preciso colocar, Salmeirão, uma última questão aqui, Sim. antes de partirmos para a reta final do programa, que foi levantada pela Simone Silva. Ela está falando sobre servidores públicos. Segundo ela, estão com salário defasado em Birigui em pelo menos 33%. E se você pretende solucionar esta questão? Eu acredito e tenho certeza que deve ser criado uma recomposição salarial. Eu fui o prefeito que, de alguma forma, criou a maior reforma administrativa para funcionários que menos ganhavam. Quando eu assumi a prefeitura, tinha funcionário que ganhava menos do salário mínimo. Menos de um Menos salário mínimo. Aí a prefeitura completava. É aquela referência, letra A, 890. Letra B, 900. Letra C, o salário mínimo. Então a pessoa que estava 20 anos trabalhando no serviço público, ela não sofria os efeitos do quinquênio, do biênio, porque era sempre feito sobre o salário base. O que eu fiz? Eu levei isso. 750 pessoas foram beneficiadas com isso. Ou seja, foi feita justiça. E eu acredito que tem quase 3.300, 3.500 funcionários. E essa questão da recomposição vem de muito tempo. Então o meu objetivo é criar um plano para isso. Ou seja, ter um aumento real. Que a recomposição que eles falam é um aumento real. Não só os índices inflacionários. E eu vou defender essa bandeira de você criar. Salmão, você vai conseguir nos 4 anos recompor 33%? Mentira. Ninguém vai conseguir. Se falar isso, estão mentindo pro funcionário. Porque você tem que dar o aumento de acordo com os índices da inflação. Ali você pode colocar mais um pouco. Até para que as pessoas entendam, existe um limite prudencial imposto pela lei, que não pode passar aí, salvo engano, de 54% da... 51% já tem alerta. Já tem alerta. Já tem alerta. É a lei Rita Camata, eu acho. Se já fizer tem alerta. isso, você recorre em ilegalidade e você pode ser acaba até cassado prejudicando o próprio funcionário. Exatamente. Inviabiliza a prefeitura. E nós temos um problema grande que chama Birigui Prev. Porque lá a previdência aqui em Araçatuba é INSS, em Birigui é municipal. Então ela é um gargalo que tem que ter muito feeling. Aquele gargalo lá, quando eu saí da prefeitura, eu acho que eu deixei superavitário aquilo lá. Hoje o déficit deve estar mais de 500 milhões, não sei.
Então tem que analisar. Porque como nós não estamos dentro da administração, então nós não sabemos. Então nós estamos supondo. Mas dizer para a funcionária pública, sim, que nós temos o interesse de fazer essa perda de 33%, de criar uma lei para diluir no ano a ano. Ano a ano. Tá? Agora, ô Salmerão, você vai conseguir diluir 33% em 4 anos? Não, difícil, né? Difícil. Isso quem falar para você, viu, funcionária? Estão mentindo. Mas que nós vamos criar um projeto, mandar para a Câmara um projeto dessa natureza, nós vamos mandar. Já deixar fixo. Aí, se eu perder a eleição, pelo menos o próximo vai ter que cumprir. Vamos lá, reta final do programa. Preciso te perguntar o seguinte, Cristiano Salmeirão. Existe qualquer possibilidade de você abrir mão da sua pré-candidatura e apoiar outro candidato? Por exemplo, eu defini uma meta e eu tenho que chegar no final de julho com 30%, 40%. Se eu não chegar, talvez eu não consiga. Pensa nisso? Existe a possibilidade ou não? A meta já foi batida, vamos assim dizer. Já foi batida. Vamos lá. Então, eu sou pré-candidato. Sou pré-candidato. Firme e forte no propósito. Firme e forte no propósito. Eu sou ficha limpa. Continuo sendo ficha limpa. Nós estamos aí já logo no período das convenções. Sou pré-candidato. O Carlito é pré-candidato. Nós já definimos. É Cristiano Salmeirão, Carlito Vendrame, de novo. Certo? E só estou voltando porque a população pediu. Porque a população pede. Aonde eu vou, mas isso não é agora, esse movimento, Volta Salmeirão. Marcelo, esse movimento começou depois de 6 meses. As pessoas param em mim, olham e falam assim, mas estou arrependido. Tem pessoas que me pedem desculpa. Salmeirão, desculpa. As pessoas pedem desculpa. Então quer dizer que as pessoas... Foi criada uma narrativa, foi construída uma narrativa de uma pessoa que realmente ela não tinha condições de estar lá, certo? Administrando a cidade. Porque para administrar uma cidade você tem que ter um conhecimento técnico, não é, a pessoa não tem que ser boazinha, a pessoa tem que ser administrador, certo? E apesar que eu sou uma pessoa boa, é o que eu só tô voltando por causa disso, porque a população pediu. Eu conversei com a minha família, falei assim, gente, onde eu vou, as pessoas pedem. E eu deixei um serviço pela metade. E eu preciso continuar, porque os 4 anos meu e do Carlito foram ótimos. 67%, chegou a 72% de aprovação de uma cidade onde a oposição é ferrenha, certo? Então, o que nós queremos é dar continuidade. Aqueles 4 anos, a gente vai ter que ter um trabalho danado para fazer com que aqueles 4 anos eles estejam presentes e ampliar mais ampliar mais o alcance disso. Então, sou pré-candidato. Se as convenções concordarem de eu ser o candidato, vamos estar disputando as eleições junto eu e o Carlito Vendrame e conseguir aí dar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Aqui e atender o pedido delas, né? Sim, e aqui pelo Facebook, Fábio Oliveira dizendo que está um ótimo programa. Abraços ao amigo mestre e ex-professor Cristiano Salmeirão. Luciane Moreira Martins nos parabenizando pelo programa também, dizendo que confia nas propostas e em Cristiano Salmeirão. Dalva Bianchetti, parabéns pela entrevista, convide o Cristiano sempre, é isso, sempre que possível faremos isso, porque o panorama político ele foi criado exatamente para que a gente traga os pré-candidatos e eles apresentem as suas propostas e as suas avaliações, eventualmente se já tiverem sido prefeito, vereador, enfim, mas o que pretendem fazer caso vençam as próximas eleições. Cristiano, está preparado para ter tapete puxado para deslealdades e tradições, porque você, melhor do que eu, sabe que isso existe na política? E eu fui a maior vítima. Eu não, a população. E efeito reflexo. Fake news, mentira, conversinha distorcida. Fiquei sabendo que foram em salão de beleza, pré-candidata a vereadora do União, vou até dar o nome, tá? Pré-candidata do União, dizendo que eu vou trazer a equipe antiga de volta. Ela tem que tomar cuidado com o que ela fala. Porque hoje as pessoas gostam da gente e chega até o nosso ouvido. Certo? Porque as providências jurídicas vão ser tomadas. Fake news. As pessoas elas querem novamente enganar a população. Mas a população está esperta. A população hoje não acredita mais nesses fake news. Algumas, infelizmente, eles utilizam da inocência da população. Eles se utilizam da inocência do eleitor.
tá? Mas o eleitor é esperto, mas alguns eles utilizam da inocência para confundir. E quem perde, eu digo, é a cidade. A cidade não pode viver abaixo. Uma mentira não se sustenta, Marcelo. Um personagem não se sustenta. Uma hora, como se diz no popular, a casa cai, certo? E chegou o momento de Birigui ser administrada, né? Não digo pelo Salmeirão, mas pode ser por outro candidato, mas é uma pessoa que tem experiência e conhece a estrutura da prefeitura e conhece a estrutura da cidade. Porque Birigui não pode errar. Birigui perdeu o time. Se Birigui errar novamente, eu vou dizer para você, como cidadão biriguense, fica muito difícil de nós recuperarmos a grandeza da cidade. Então, Birigui não pode errar. Tem que ter uma pessoa que tem conhecimento em administração pública, conhecimento da cidade, conhecimento dos problemas da cidade, para que possa, neste caso, dar a devida sequência ao município de Birigui. Perfeito. São 9h57. Chegamos ao fim deste 8º Panorama Político. Eu agradeço a presença do ex-prefeito de Birigui, pré-candidato a prefeito pelo Avante, Cristiano Salmeirão. Cristiano, eu fico sempre com a impressão que quando a entrevista é boa, o tempo voa, a gente não percebe. Lá se foram 2 horas de programa, passou que rápido. Normalmente é muita coisa para uma entrevista ao vivo. Sim. E a impressão que a gente tem é que, cara, não deu meia hora, não é possível, né? O lado bom disso é que você tende a voltar outras vezes, se não no próprio Panorama Político, durante a semana no Jornal da Manhã Araçatuba, que eu apresento junto com meu amigo Jonathan Alves, que você já esteve, inclusive, Já. não é? Marcelo, eu só tenho que agradecer você, agradecer o Jonathan. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos falando um pouco do que é o Cristiano, de quem é o Cristiano Salmeirão e de justificar algumas ações. Isso é muito importante. Quando nós temos essa oportunidade de justificar, quem agradece é eu, tá? Sou muito grato por isso e dizer que sempre estaremos à disposição desse respeitável programa, dessa respeitável emissora, para qualquer indagamento, para qualquer dúvida ou qualquer contribuição. Perfeito. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pelo 104.3 do seu rádio ou pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e lá pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira, jornalista. Olha, no sábado que vem eu te aguardo aqui novamente para a entrevista sobre bastidor político da pré-campanha e da futura campanha para as eleições municipais deste ano. No caso, no próximo dia 6 de julho, o entrevistado será André Firmino, pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Progressistas. Lembrando, na semana passada foi Aécio Limieri que esteve aqui. Não foi sábado passado? Ah, não, foi no retrasado, porque no passado foi o Alex Arruda, de Guararapes, exatamente. Obrigado, Jonathan Alves, está me ajudando aqui. E eu gostaria de ter feito sequencialmente as entrevistas com os pré-candidatos de Birigui, mas aí todos eles tinham agenda naquele dia, então tive que encaixar o Alex Arruda. Vou chamar também outros pré-candidatos a prefeito de Guararapes nas próximas semanas e preciso dizer que eu estou muito, mas muito satisfeito com o panorama político, porque estão sendo entrevistas construtivas e os pré-candidatos estão vindo aqui para falar de propostas e não para atacar e não para enganar ninguém. Muito bem. Então você tenha um ótimo dia, um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira no Jornal da Manhã Araçatuba e no próximo sábado também aqui no Panorama Político. Tudo de bom. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos?